Boa noite. Dando continuidade na aula de alterações hemodinâmicas, falarei agora sobre hiperemia e congestão. É, hiperemia e congestão são definidos como aumento de volume sanguíneo em determinado tecido, sendo que hiperemia ou hiperemia ativa é um aumento do influxo tecidual, então aumento do quantidade de sangue arterial, tá bom? O tecido afetado vai ficar mais avermelhado, porque é um engurgitamento de sangue oxigenado. E ele é visto, por exemplo, em casos de atividade física, pós-alimentação, com as artérias estomacais, intestinais, em casos inflamatórios. A inflamação aguda ela faz uma hiperemia. Enquanto a congestão ou hiperemia passiva é uma redução do influxo do sangue de um tecido. Em outras palavras, as veias ficam cheias, repletas de sangue. Ela pode ser sistêmica, como nas insuficiências cardíacas, ou em consequência de uma obstrução venosa isolada. E como é um tecido pouco oxigenado que vai estar sendo acumulado, o tecido ficará, o sangue é um sangue pouco oxigenado que vai ficar acumulado, o tecido vai ter uma cor vermelha acinzentada. É importante notar que a congestão e o edema comumente ocorrem juntos. Podemos ver, por exemplo, aqui no fígado, que as áreas centrais estarão avermelhadas, acastanhadas, levemente deprimidas, em comparação ao parênquima, dando um aspecto de fígado e noz moscada. Isso acontece devido às insuficiências cardíacas congestivas, no caso à direita, que vai fazer com que o fígado fique congesto. E essa congestão, esse acúmulo sanguíneo evoluirá para uma necrose centrilobular, hemorragia e inflamação aguda. Em relação à hemorragia, a hemorragia é uma ruptura ou laceração de um vaso sanguíneo, na qual haverá extravasamento do conteúdo líquido, que é o sangue, para fora dos vasos. A hemorragia pode ser externa ou contida no tecido. Quando ela é contida no tecido é chamada de hematoma. As hemorragias pequenas, de 1 a 2 milímetros na pele, que são vistas geralmente na pele ou nas mucosas, superfície serosa, se chama de petequias. As hemorragias acima de 3 milímetros são chamadas de púrpuras. E os hematomas subcutâneos maiores, de 1 a 2 centímetros, são chamados de equimoses. Além de que grandes acúmulos de sangue em uma ou das cavidades corporais serão chamados de acordo com onde está sendo acumulado. Hemotórax, no tórax, hemopericárdio, na cavidade pericárdica, hemoperitônio, cavidade abdominal, hemartrose dentro das articulações. A maior importância da hemorragia vai ser de acordo com o volume perdido e o tempo que esse sangue é perdido. Se você tem perdas intensas, muito rápidas, o animal entrará em choque hipovolêmico e, consequentemente, acabará evoluindo para a morte. Logo, o local da hemorragia é muito importante, devido se for um traumatismo de grandes vasos, essa hemorragia será maior e mais rápida. Caso você tenha uma baixa perda de sangue ao longo do tempo, que seja uma frequência mais lenta que sua regeneração, né, sua hematopoiese, o animal acabará entrando em anemia. A trombose é a formação do trombo, sendo que o trombo é uma estrutura sólida formada por componentes sanguíneos e ela serve como uma rolha intravascular. Logo, todo trombo vai querer evoluir para uma embolia. A gente vai ver mais para frente. Para acontecer a trombose, tem que acontecer algum aspecto da tríade de Virchow. O que constitui a tríade de Virchow? Constitui-se pela lesão endotelial
ou êxtase ou turbulência do fluxo sanguíneo, ou hipercoagulabilidade sanguínea. Na lesão endotelial, haverá exposição do colágeno, que fará com que as plaquetas entrarão em contato com fatores teciduais que são expressados pelos colágenos. Haverá uma depressão de prostaciclina e ativadores de plasminogênio. Então aqui eu tenho uma arteriosclerose. Como a gente consegue ver aqui nessa arteriosclerose, a arteriosclerose é uma diminuição do lumen vascular. Se eu tenho uma diminuição do lumen vascular, eu vou acabar tendo uma disrupção sanguínea que vai fazer com que o fluxo laminar seja quebrado e haja um turbulionamento sanguíneo, fazendo com que as plaquetas que são encontradas no fluxo laminar central vão para as extremidades e tem contato com o endotélio, que acabará fazendo com que haja a formação do trombo. A aterosclerose, ela vai fazer uma diminuição do lumen vascular devido a uma deposição de gordura, que são as placas ateromatosas, no endotélio vascular. Logo, a turbulência irá contribuir para a trombose arterial. Outro fator que também pode fazer com que haja formação de trombo é a êxtase. A êxtase sanguínea pode acontecer pode ocorrer principalmente nas veias, fazendo com que o trombo ele fique com um aspecto avermelhado em vez de ficar com aquele aspecto brancacento, conforme eu já passei para vocês na aula de necrópsia. Contudo, ele continua friável e aderido à parede. Então, a êxtase e a turbulência vão perturbar o fluxo laminar, fazendo com que as plaquetas entrem em contato com o endotélio vascular. Elas vão impedir com que a diluição dos fatores de coagulação, vão retardar o influxo de inibidores de fatores de coagulação e vão promover a ativação das células endoteliais, predispondo a trombose local, aderência de leucócitos e uma variedade de outros efeitos sobre as células endoteliais. Então, algumas causas de turbulência ou êxtase são as placas ateroscleróticas ulceradas, pois além de ter exposição do colágeno subendotelial, ele também fará com que haja um turbulionamento vascular. Dilatações aórticas e arteriais anormais, como nos aneurismos, que também vão fazer com que haja um turbulionamento sanguíneo. O aneurisma é uma formação saculiforme vascular. Então, o vaso sanguíneo que era reto vai ficar com uma dilatação em um ponto, fazendo com que haja uma êxtase local e turbulionamento desse sangue. Infartos miocárdicos e estenoses de válvulas. E por fim, o último componente da tríade Virchow é a hipercoagulabilidade. Ela pode ocorrer devido a distúrbios primários, são distúrbios genéticos, ou distúrbios secundários, são adquiridos. Dos distúrbios genéticos, nós temos a mutação do fator 5, deficiência de antitrombina 3, deficiência de proteína C ou S ou defeitos de fibrinólise, que vão fazer com que haja um aumento da coagulabilidade sanguínea. Dos adquiridos, que são os mais importantes, que são mais rotineiros no dia a dia do médico veterinário, nós temos as imobilizações prolongadas, além de as hipostases em vivo, o infarto miocárdico, as lesões teciduais devido a cirurgias, fraturas, queimaduras e neoplasias, que vão fazer com que haja um aumento da coagulação sanguínea, fazendo com que haja uma coagulação intravascular disseminada, que é chamada de SID, além de causar uma síndrome nefrótica também. É muito importante a localização desse trombo, pois dependendo de onde ele ocorre, ele causará um entupimento, que é uma embolia, levando a uma necrose isquêmica. Então a localização é importante, o tamanho é importante,
É importante saber se ele é arterial ou é venoso, para a gente poder acompanhar o fluxo, o caminho desse trombo. Há alguns tipos de trombos. Os trombos murais são aqueles que são originados nas câmaras cardíacas ou na luz aórtica. As causas dos trombos murais são as miocardiopatias dilatadas, arritmias, infartos cardíacos, placas ateroscleróticas ulceradas e aneurismas aórticos. Os trombos arteriais são geralmente oclusivos e são locais de formação de placa aterosclerótica ou locais onde ocorre vasculite ou traumatismo. Eles têm aspecto branco acinzentado, são friáveis e são compostos principalmente de fibrina, eritrócito, leucócito e degeneração. Enquanto os trombos venosos, também chamados de flebotrombose, ocorrem na luz venosa e como ele ocorre em ambientes estáticos, as hemácias vão ficar emaranhadas com as fibras de fibrina, dando aspecto avermelhado para o trombo, que sendo assim são chamados de trombos vermelhos ou de êxtase. Importante sempre diferenciar os coágulos pós-morte dos trombos vermelhos ou dos trombos em geral. Os coágulos são gelatinosos, quando você puxa geralmente ele sai inteiro, não são friáveis, em geral não estão aderidos à parede subjacente, enquanto os trombos estão sempre firmes, quase sempre aderidos também. Então nós vemos aqui uma endocardite, onde houve uma formação de trombo ligada a essa lesão endocárdica, tá bom? O trombo pode... Qual que é o final desse trombo? Ele pode aumentar, ocorrendo assim um acúmulo maior de plaquetes e fibrina, levando a uma obstrução total vascular, fazendo com que haja uma embolização, que significa um entupimento vascular. Esse trombo ele pode dissolver através de atividades fibrinolíticas, ou esse trombo também pode induzir uma inflamação, fibrose e uma neovascularização sanguínea, restabelecendo o fluxo vascular. Vamos seguir em frente. A embolia é um entupimento vascular, sendo que um êmbolo ele pode ser tanto uma massa sólida, líquida ou gasosa. A maior causa dos êmbolos são trombos. Exemplos de êmbolos líquidos são gorduras, casos de iatrogênicos, como erros médicos, como o que aconteceu naquela modelo famosa argentina que foi injetado silicone no vaso sanguíneo dela, causando uma embolia, que acabou causando uma morte dessa moça, ou daquela senhora no hospital aqui no Brasil, que foi injetado sopa intravascular, porque a enfermeira errou, em vez de ser posto na sonda, ela pôs dentro do vaso sanguíneo, causando também uma embolia líquida. E embolia gasosa ocorre quando também geralmente por casos humanos, mas quando injeta-se muito ar dentro dos vasos sanguíneos, ou também em casos de mergulhadores que mergulham muito profundamente, depois sobem rapidamente, fazendo com que haja uma descompressão rápida, levando à formação de gás intravascular. Em geral, os êmbolos acabam alojando em vasos estreitos que não vão permitir sua passagem, ocorrendo assim a oclusão vascular parcial completa. E a consequência dessa oclusão é uma necrose isquêmica do tecido distal. Essa necrose isquêmica é chamada de infarto. Então nós vemos aqui um trombo em veia cerebral, causando mais infarto cerebral. E o infarto é uma necrose isquêmica causada devido a uma oclusão do suprimento arterial ou da drenagem venosa em um determinado tecido. 99% dos casos de infarto são decorrentes de trombos ou tromboêmbolos. Outros casos de
infartos seriam vasoespasmos locais, torções de vasos, compressões extrínsecas, como um tumor crescendo próximo a esse vaso, vólvulo, expansão de a placa ateromatosa. E o infarto sempre dá essa característica. Então, eu tenho esse vaso aqui que deve ter tido circulação, formando essa região brancacenta, dentro do órgão. Aqui dentro do coração, uma região de infarto. Nota-se que tem uma leve depressão. E semestre que vem vocês vão ver também as fases do infarto. Então, nesse semestre. E o choque é a via comum de uma série de eventos clínicos que vão fazer com que haja uma hipoperfusão sistêmica devido a uma redução do débito cardíaco ou do volume sanguíneo circulante efetivo, levando o animal a uma hipotensão generalizada, redução da perfusão tecidual, hipóxia celular e, eminentemente, morte celular e morte animal. Vamos para os tipos de choque. Os choques podem ser do tipo cardiogênico, resultante de uma insuficiência cardíaca, ou de uma hemorragia pericárdica ou hidroperitônio, que vai fazer com que haja um tamponamento cardíaco e o coração não consegue mandar sangue para o resto do corpo, então vai levar o animal em choque. O choque hipovolêmico é decorrente de uma grande perda sanguínea ou de volume plasmático. Então, hemorragias, queimaduras graves, traumatismos, vômitos, diarreia podem causar choque hipovolêmico. O choque séptico é decorrente de uma infecção microbiana sistêmica. Comumente ocorre devido a bactérias gram-negativas, mas também pode ocorrer devido a bactérias gram-positivas e fungos. As bactérias nos vasos sanguíneos, no sangue, vão fazer com que haja uma inflamação generalizada, fazendo com que haja uma diminuição do volume sanguíneo devido a uma dilatação vascular generalizada. O choque neurogênico pode acontecer devido a acidentes anestéticos ou traumatismos raquimedulares. Então, é um choque decorrente de lesões nervosas. E o choque anafilático é o mais comum, que você já deve ter visto falar, é devido a uma resposta de hipersensibilidade generalizada mediada por GE. Então, animais que são sensíveis a picadas de insetos, quando são picados por esses insetos, eles vão ter uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, onde haverá uma grande degranulação de mastócitos, que vão fazer com que haja uma grande quantidade de histamina, que é um grande vasodilatador, fazendo com que haja uma vasodilatação generalizada. O choque ele passa por algumas fases. A fase inicial, também chamada de fase não progressiva, é de prognóstico favorável. Então, quando é visto na clínica, é fácil trabalhar com o animal para ele sobreviver. Onde vocês poderão observar mecanismos compensatórios, reflexos, e a previsão para os órgãos vitais é mantida. Em outras palavras, os animais não vão apresentar mucosas cianóticas, que são mucosas congestas, não vai apresentar uma grande frialdade das extremidades, pois no choque haverá uma vasoconstrição de extremidade, uma vasodilatação mais próxima do coração e dos órgãos importantes. Isso vai fazer com que haja uma frialdade de extremidade para manter o sangue oxigenado dentro dos órgãos vitais. Então, na fase não progressiva inicial não vai haver uma grande frialdade e o animal apresentará uma respiração mais rápida, chamada de taquipneia, e também será observado uma taquicardia, um aumento da frequência cardíaca. No estágio progressivo, eu já vou ter hipoperfusão tecidual e início de desequilíbrios circulatórios, incluindo acidose metabólica.
Aqui o prognóstico já é reservado. Então aqui já vou perceber frialdade, extremidade, a mucosa vai estar cianótica. Ele vai passar de uma respiração de uma taquipneia para uma dispneia, aquela respiração mais ruidosa. Aquela para compensar devido à acidose metabólica. E no estágio reversível, que vai se instalar depois que já passou dessa fase progressiva, o prognóstico vai ser ruim a péssimo. O animal vai estar com todas as mucosas cianóticas, respiração bem lenta, já não vai estar em taquicardia, pode inclusive estar em bradicardia. A frialdade vai se estender, então a temperatura do corpo do animal pode estar mais baixa. E o prognóstico ruim é péssimo. Em outras palavras, as chances de sobrevivência animal são mínimas. Na fase não progressiva, eu vou ter controle da pressão arterial através da ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, que fará com que haja um aumento tentar aumentar o fluxo sanguíneo devido ao aumento da reabsorção renal de líquido. Eu vou ter já um início de frieza e palidez da pele. E no final, na última fase, que é a fase reversível, eu posso ter penetração da flora intestinal na circulação, levando o animal também a ter choque endotóxico. Eu não vou ter mais uma boa contração cardíaca devido à síntese de óxido nítrico. Eu vou ter extravasamento de enzimas lisossômicas piorando ainda mais o quadro de choque. Eu vou ter insuficiência renal devido a necrose tubular aguda por falta de oxigênio e morte do animal.